Em uma grande mobilização final no último dia efetivo do esforço concentrado, a Câmara dos Deputados concluiu nesta semana a votação da reforma tributária e aprovou o projeto de lei que recria o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mas adiou para agosto a análise do novo marco fiscal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, inicialmente havia anunciado que voto de 3 projetos prioritários para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, mas negociações de última hora para aprovar a reforma tributária acabaram atrasando o calendário e jogando a votação para o arcabouço fiscal e depois o recesso parlamentar. Oficialmente, o recesso começaria apenas em 17 de julho, mas Lira não estará em Brasília na próxima semana. E como os parlamentares só devem votar a lei das diretrizes orçamentárias após a análise do projeto do marco fiscal, o Congresso sem sequer entrará formalmente em recesso. Pela manhã ainda teríamos uma tentativa de voltar ao arcabouço fiscal, após a conversa com os líderes. No entanto, ficou decidido que o arcabouço fiscal será analisado apenas no próximo mês. O novo marco fiscal já havia sido analisado pela Câmara, mas só passou por modificações no Senado, mas precisa ser reavaliado pelos deputados. Segundo o presidente da Câmara, as principais prioridades do governo do ministro Fernando Haddad eram reforma tributária e o projeto da CARF, que tem ligação direta com o marco fiscal. O fato do CARF entrar na avaliação de hoje dará um conforto para a próxima semana, na reunião do Copom, com que todos os sinais de política vêm dando, respeitando a autonomia do Banco Central, que é primordial, e a segurança da nossa moeda, no controle da inflação e da meta fiscal. O texto principal do projeto da lei da CARF, que recria o voto de qualidade do governo em caso de empate nas decisões do colegiado, foi aprovado de maneira simbólica na Câmara, e a votação das emendas foi concluída rapidamente. O texto que segue ao Senado incorpora e fechado com a Ordem dos Advogados do Brasil, que prevê redução nas multas e juros nos casos de desempate em favor da União. A aprovação da reforma ajudou a Ibovespa a fechar em alta de 1,25%, enquanto o dólar caiu mais de 1% e fechando a 4,90. A proposta ainda precisa percorrer um caminho considerável no Senado, onde os governos e setores econômicos tendem a poder e influência. Até mesmo Lira reconhece a alta probabilidade disso ocorrer. Ainda assim, a conclusão de análise em 2 turnos da Câmara pelo cumprimento da promessa de ter a proposta aprovada pelos deputados antes do recesso de julho e fecha uma importante etapa na transmissão da matéria. A aprovação mostrou o resultado do esforço do governo, que na reta final acelerou a liberação de emendas, nomeações de cargos e até mesmo a troca de comando no Ministério do Turismo. Mais do que isso, a movimentação da proposta dentro do calendário em sessões relativamente rápidas em termos da PEC evidencia a forma política de Lira, que entrou pessoalmente na articulação. Também deixou exposto o cisma da oposição, tendo como protagonista o ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo governo de São Paulo. Bolsonaro posicionou-se abertamente contra a reforma e preferia que seu partido, PL, fechasse questão contra a proposta. O seu ex-ministro Tarcísio, ao lado oposto, defendeu a aprovação da matéria, e de apoio foi crucial para todos os outros governadores entrassem no barco. Também teve influência sobre a bancada de São Paulo. O governo diz que a reforma não vai aumentar a carga tributária total do país. Isso significa que eventuais aumentos no setor serão compensados por redução de outros. A alíquota padrão que incidirá sobre os bens e serviços ainda não foi definida totalmente, mas os estudos iniciados pelo governo indicam uma proposta de 25%, devido às exceções incluídas no texto final. O texto inclui uma trava contra o aumento da carga tributária. Em 2022, a carga tributária foi quase 34%, o maior valor da série histórica iniciada em 2010. Segundo a estimativa do Tesouro Nacional. A reforma trata especificamente dos impostos sobre bens e serviços. A taxa de renda será discutida posteriormente. Será criado um imposto unificado dual. O texto prevê uma IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, dual. Será criado um imposto sobre bens e serviços, incluirá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios, e a contribuição sobre bens e serviços. O imposto não será cumulativo e cobrado de destino. Não haverá mais cobrança de imposto sobre imposto, como ocorre hoje. Com isso, impostos cobrados ao longo da cadeia produtiva serão transformados em crédito a ser recebido pelas empresas. O imposto será cobrado no destino, ou seja, no local de consumo de bens e serviços. Com isso, a reforma acaba com a guerra tributária entre os estados. São 3 alíquotas. Haverá alíquota padrão, com regra geral, com alíquota reduzida de 60%, e uma outra de 40%. O desconto da alíquota reduzida subiu para 60% na última hora. O texto inicial previa a redução de 50%. Com o aumento do desconto sobre bens e serviços contemplados serão taxados em 40%. O texto que prorroga benefícios fiscais para montadores no Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi retirado de uma reforma porque faltou um voto. O benefício gerou discussão porque as diretrizes da reforma iam acabar com a guerra fiscal. Entre o único ponto do texto não foi aprovado pelo plenário. Decisões do Conselho precisarão de aprovação dos estados mais populosos do país. O texto também define que as decisões de órgãos precisam ser aprovadas por representantes que ocorrem em mais de 60% da população do país. Com isso, elas precisarão ter a aprovação dos estados mais populosos do país. Senhores, trouxe uma notícia rápida aqui, senhores. Se os senhores viram o vídeo, peço muito obrigado. Sua ajuda me ajuda e, acima de tudo, credibilidade do meu trabalho. Desde já agradeço a todos e bom vídeo.